Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa apresentação. Hoje nós vamos falar aqui um pouco do projeto Franzininho, né? Um projeto open source feito no Brasil com proposta aí de incentivar, né, as pessoas na área de educação, né, tecnológica, né? Então a gente quer dar as ferramentas aí desde o iniciante, passando aí, né, pelos entusiastas, makers e também para quem se interessar em seguir carreira, né? O projeto Franzininho ele tem muito essa pegada de compartilhar, criar ferramentas juntos, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente está fazendo aqui de uma forma bem bacana com a comunidade brasileira, tá? Primeiramente aqui eu quero agradecer ao pessoal do Tia Linux pela oportunidade de trazer esse conteúdo aqui, né, no evento. Então é uma satisfação enorme estar falando aqui do projeto Franzininho e compartilhando aqui também com vocês, tá joia? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouco do projeto Franzininho, mas inicialmente eu quero me apresentar aqui só para a gente, né, se conhecer, né? Então eu sou Fábio Souza, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Desde a minha formação, né, atuei bastante na indústria, né? Mas também eu sempre fui muito interessado aí pela área de educação, então e muitas vezes aí eu estava trabalhando na indústria e também atuando como professor, tá? Então eu tenho essa formação aí em engenharia, algumas especializações também, e agora também estou fazendo mestrado e também atuo aí como professor, né? Graduação, pós-graduação e também cursos livres. Sou maker aí, eu me considero maker desde pequeno, né, desde criança, né? Na verdade a gente não conhecia esse termo maker, né? Era professor Pardal, né, que o pessoal chamava bastante, mas a ideia aí é que eu sempre gostei de fazer coisas, né, criar com o que tinha em mãos, né, procurar ali desenvolver a criatividade para fazer brinquedos, para fazer coisas interessantes ali no ambiente. E aí, hoje, né, eu sou diretor do portal Embarcados, onde a gente trabalha ali com foco em levar conteúdos para as pessoas no Brasil, pessoas interessadas na área de sistemas embarcados, conteúdo em português, conteúdo relevante, né, um conteúdo mais técnico, né, voltado ali para a área de desenvolvimento de sistemas embarcados, mas hoje a gente traz aí, né, uma área bem bacana que vai desde o maker, iniciante, até os conteúdos mais avançados. E o outro projeto que eu estou à frente também é o projeto Franzininho, que é um projeto, né, mais apegado ao open source, com foco em desenvolver ferramentas e soluções, né, para deixar disponível aí para a sociedade brasileira. A gente tem muito essa pegada aí do open source, trazer esse conhecimento para as pessoas e deixar de forma livre. Vou mostrar aqui mais detalhes aqui sobre esse projeto hoje aqui nessa apresentação, tá? Então vamos lá. Só para a gente ter um contexto, né? Eu vou falar um pouco aqui do histórico, né? Em 2013, após a minha graduação, né? Eu já estava na graduação trabalhando um pouco ali com ferramentas, né, de ensino para ensinar microcontroladores. E aí em 2013 eu iniciei uma empreitada, né, onde a gente trabalhava aí com desenvolvimento de hardware e oferecimento de capacitação técnica, tá? Então foi o início ali de uma empresa, né, onde a gente começou a trabalhar com essa pegada, mas na época, né, muito iniciante, amador, não tinha muita pegada, o negócio não foi muito para frente, né? O que ficou somente foi o aprendizado aí de tentar levar essa iniciativa, né? E aí toda a parte, né, da empresa a gente parou em 2014, né? Durou aproximadamente um ano esse projeto, né? E a gente conseguiu levar bastante capacitação, conseguiu também desenvolver algumas placas, então aí tem o formato. Era uma pegada mais fechada, né? Então a gente abria turmas para a comunidade, para quem quisesse se capacitar, ou oferecia essa capacitação para a empresa. Então foi uma iniciativa que a gente começou e não deu muito certo, mas aprendi bastante nesse processo, tá? Mas de qualquer forma, né, toda essa pegada, né, desse conhecimento e essa parte, né, de ensinar, né, capacitar pessoas, eu continuei depois em outras iniciativas, não focando numa empresa, né, e isso leva até hoje, né, como a gente vai ver aqui no projeto Franzininho. Aí o que aconteceu? Em 2016, né, com a questão aí da comunidade, o projeto, o Arduino, né, estando mais visível aqui no Brasil, a gente começou, né, eu comecei a olhar mais assim para tentar formar uma comunidade que pudesse estar mais envolvida com hardware, não somente com a aplicação, né? O Arduino ele fez um papel muito bacana de democratizar, né, o acesso a tecnologias para pessoas que não necessariamente tinham capacitação técnica para usar, né, programar um microcontrolador. E aí a gente, né, viu, né, no caso dessas minhas experiências trabalhando com capacitação, vi que o pessoal estava trabalhando, olhando muito mais só para programação e deixando um pouco o hardware de lado. Então, em 2016 eu fiz uma placa chamada Franzino, que teve o objetivo de
levar esse conteúdo, como construir o seu próprio Arduino dentro de um Arduino Day, né, no caso do Arduino Day 2016 em São Paulo. E aí eu fiz toda a documentação, desenvolvi esse hardware, né, também com a ideia de ser fácil de reproduzir. Ele já nasceu com a pegada também do open source, né? E aí com isso eu consegui começar a conversar sobre open hardware, né, trazer as pessoas para olhar também quais eram os componentes que tem no Arduino, né? Então a ideia foi iniciar uma conversa e algo que a comunidade pudesse se envolver mais com a construção do seu próprio hardware, né? E aí, com isso, em 2016 eu fiz a apresentação, montei algumas placas, né? E aí, em 2017, a gente teve a oportunidade de fazer uma oficina, eu tinha algumas placas Franzino disponíveis, né? Faltavam os componentes, inclusive a usina Info, que foi a patrocinadora nessa época, forneceu os componentes. A gente conseguiu, né, fazer uma oficina de 30 placas aí dentro da Campus Party, o pessoal participando ali, soldando. Foi a primeira oficina que eu fiz, né, de um evento grande, assim, aberto, com público não necessariamente técnico, né? Geralmente as oficinas eram focadas em cursos técnicos, né? E aí veio uma galerinha aí de diversas áreas que estavam ali presentes na campus, acharam interessante a atividade e vieram fazer, soldaram o seu primeiro Arduino, né? E foi muito bacana essa experiência. E aí, aproveitando, né, na sequência, a gente teve a oportunidade de participar do Arduino Day 2017 em São Paulo. E aí, na ocasião, a gente teve essa oportunidade de desenhar um hardware, né? No caso, a gente já tinha Franzino, mas precisava de um hardware mais simples para fazer ali na, na, nas máquinas que tinha no laboratório, né, nesse evento, né? Então a gente fez esse evento em parceria com a prefeitura de São Paulo. Então lá tem os Fab Labs, né? Então a gente desenvolveu esse hardware aí para que pudesse ser fabricado lá. Então foi um hardware feito, né, de uma forma pequena, simples, né, de uma forma fácil que as pessoas pudessem fabricar. E aí foi batizado de Franzininho e aí nasceu o seu projeto Franzininho, que é hoje, né, o nome principal que a gente leva, né? Então aqui foi a primeira placa Franzininho do it yourself no formato aí faça você mesmo. Essa daí foi a primeira placa fabricada e validada antes de fazer as oficinas, né? Onde a gente conseguiu validar e disponibilizar esse material. Então ele já nasceu com um repositório para que os técnicos do laboratório lá dos Fab Labs pudessem pegar e aí, a partir da documentação básica que a gente tinha naquela época, conseguissem fazer as oficinas. Então, naquela ocasião, eles montaram aí, né, uma oficina com diversas pessoas, né? Então o projeto ele nasceu, né, do formato Open Hardware, então também com o objetivo de democratizar e trazer o que é o Open Hardware para as pessoas, né? Então é um projeto aí que é disponibilizado de forma pública, permitindo que pessoas possam estudar como foi implementado aquele hardware, possam modificar caso ela se ache, né, acha que precisa modificar alguma coisa e adaptar para alguma aplicação, possa se construir a partir daquele, né, design que está disponível, possa distribuir e possa até mesmo vender, né? Geralmente a venda são adaptações que o pessoal faz e vende, né? Porque não faz sentido você vender a mesma coisa que o outro já está vendendo, né? E nesse caso, então, o Open Hardware ele cobre tudo isso. A única parte, né, que o Open Hardware não cobre, que aí vai mais em relação à propriedade de marca, né? É a marca do produto, né? Então você disponibiliza todo o esquemático, mas se uma pessoa, né, uma empresa for vender, ela não pode vender com a sua marca porque tem a propriedade da marca. Lógico, ela pode vender se você tiver um acordo comercial com ela, né? Então, naquela ocasião, no Arduino Day 2017, foram montadas aí 300 placas, né? Então teve o apoio lá dos Fab Labs para compra de material. E aí no dia, cada técnico de laboratório fez a sua oficina ali com o pessoal no período que estava aberto. E com isso, somando tudo, deu 300 placas. Aí foi bem bacana. Eu, né, não precisei ir em nenhum Fab Lab fazer. Os técnicos, né, eles se apropriaram ali do circuito, da forma de fabricação que eles já detinham conhecimento, né, adaptaram ali para a melhor forma de cada laboratório. Então alguns usaram CNC para fazer a placa, outros usaram corrosão, enfim, tiveram várias formas aí de se fazer a fabricação dessa placa, então foi bem bacana. Foi o primeira oficina assim, feito com a comunidade de forma orgânica, né, o pessoal fazendo aí as oficinas. E aí, né, nesse formato da placa, do jeito que estava ali, eu queria fazer mais oficinas, né, porém, para quem já soldou plaquinha, né, sabe que você pegar a placa, né, sem o acabamento, né, no caso desse lado aqui, sem acabamento, sem a marcação do silk e também sem as máscaras de solda para soldar, dá um pouquinho de trabalho, você tem que ter o conhecimento um pouco
maior para poder ter um resultado, né, de que não dá curto e funcionar certinho. Então o que aconteceu? Eu queria fazer oficinas, né, continuar aí com a comunidade. A gente estava numa pegada bem bacana em 2017 de oficinas com a comunidade. E aí lá em maio de 2017, mais ou menos, eu tive essa iniciativa de fazer, só que eu fui cotar, e aí para que eu pudesse fazer, né, um projeto que fosse acessível, né, então comprando os componentes, mais a plaquinha e tal, teria que ser baixo custo para que, né, a gente conseguisse tanto patrocínio quando a gente precisasse, né, do patrocinador, ou até mesmo quando as pessoas forem comprar os componentes. Então, nessa ocasião eu, né, fui lá fazer o orçamento com as empresas. Se eu fosse fazer 50 plaquinhas ia dar, né, quase na faixa aí de R$ 10 só PCB esses componentes. Então ficava muito caro. Então eu perguntei para a empresa como que a gente poderia baixar esse custo, né? A empresa falou que era volume. Então o volume assim que deu para a gente chegar no valor de R$ 3 por plaquinha foram 600 placas. Então lá a gente conseguiu, né? Eu lancei lá no meu Facebook mesmo um crowdfunding, vamos dizer, uma compra coletiva, né? Falei, ó, pessoal, quem tá afim de comprar, né, e adquirir algumas placas? E nessa ocasião até foi surpreendente que a galera veio e a gente conseguiu fazer esse lote aí de 600 placas, aí conseguindo levar placa para o Brasil todo, e diversas pessoas fizeram oficinas. Então hackerspaces, escolas, diversos locais aí tiveram acesso à placa e aí conseguiram fazer essas oficinas de uma forma bem bacana. Então foi bem legal. E aí começou o projeto Franzininho, né? Começou a ter um engajamento maior da comunidade nessa ocasião também, né? Com hackerspaces, o pessoal, né, se apropriando do material, né? Eles começaram a gerar conteúdo e contribuir de volta na comunidade. Então a gente teve bastante material de oficinas, né? Teve feedback também, bastante feedback da galera em relação ao hardware, né? Que isso foi muito importante também, né? Porque quando a gente está, né, usando o projeto aqui na mão, pra gente tá perfeito, né? Mas na hora que coloca na mão de outra pessoa, esse feedback é muito importante para que a gente possa melhorar o hardware. Então, em 2017 a gente rodou bastante locais fazendo essas oficinas com as 500, 600 placas que foram fabricadas, então deu para fazer muita oficina. E aí a gente foi trabalhando, coletando esses feedbacks. Um dos feedbacks aí que o pessoal mais deu foi em relação ao conector USB, né? Esse conector USB feito na placa precisa que a gente tenha, né, um corte bem feito para que ele encaixe certinho ali na USB e não dê mau contato, não fique dançando ali na USB. Nessa ocasião a fabricação da placa ela não ficou tão perfeita, então a gente perdeu algumas placas por causa disso, né? Ou quando a pessoa ia conectar no computador, dava mau contato, então isso atrapalhava. Então o que a gente fez? A gente foi melhorando e no final de 2017, né, lancei aí uma versão um pouco melhorada, onde foi colocado um conector USB, né, do tipo A. Então isso, o problema do conector USB já foi resolvido. Como o hardware foi melhorado, foi colocado também um regulador de tensão. Então a placa agora ela poderia ser alimentada, se você tivesse uma fonte, por exemplo, de 9 volts, uma bateria de 9 volts, e você poderia alimentar externamente, que ela passaria a funcionar. Então não dependeria somente ali da alimentação via USB. Então esse hardware aí a gente consolidou praticamente. A gente fez algumas mudancinhas de design para a versão, né, que a gente tem hoje, que é essa V2 RV2 da primeira versão, né, que a gente lançou, mas foram adaptações que o hardware praticamente seguiu, estabilizou essa franzininha do it yourself, onde a gente já fez diversas oficinas aí pelo Brasil, diversas pessoas tiveram seu primeiro contato com soldagem com essa placa, né, que o objetivo dela, né, ela é uma placa compatível com o Arduino, né, então você, depois que ela está soldada, você espeta ela no computador e aí você pode fazer suas aplicações, né, usando a linguagem do Arduino, ou se você quiser entrar mais detalhes, dá para usar a linguagem C ou até mesmo Assembly aí para fazer essa programação. No caso, usando esse microcontrolador ATtino85, que é um microcontrolador da família AVR também, que se você conhece ali, o Arduino Uno, da mesma família, porém um pouquinho menor aí, tanto em tamanho quanto em capacidade de recursos, tá? Então a gente veio com essa oficina trabalhando bastante, né, com esse conceito, né, que era soldar, né? Você soldava sua placa, programava e compartilhava o que você fazia, né? E não somente o que fazia, mas também criar documentação, adaptações desse hardware para outras aplicações, né? E essa questão aí do compartilhar, a gente trabalhou bastante nessa questão de compartilhar, mas de uma forma que outras pessoas pudessem reaproveitar esse trabalho, né? Então, você deixando uma licença
permissiva que esse trabalho pudesse ser reaproveitado e acessível para mais pessoas. Então, com isso, a gente começou a criar uma documentação muito bacana, muito legal aí. E o que aconteceu, né? Nessa ocasião, né, depois de 2017, 2018, 2019 e um pouquinho em 2020, né, que a gente fez bastante oficina, mas a gente não tinha, né, um local para fornecimento, ou seja, a gente não tem uma loja, né, até hoje não tem que vende franzininho, né? Nós não vendemos. Então a gente foi procurar parceiros, né? Lojas parceiras no Brasil. Então hoje no Brasil a gente tem diversas lojas que fornecem em componentes eletrônicos, né? Principalmente para a área maker. A gente foi procurar esses parceiros para que eles pudessem fornecer. Então a gente fez acordo comercial com eles para fornecer o hardware, né? Então nessa ocasião, principalmente nos primeiros, ali não teve nenhum retorno financeiro para o projeto Franzininho, né? Porque se a gente colocasse, né, um retorno financeiro para a loja vender, acabaria ficando muito caro e inviável, né? A gente sabe com as questões aí do Brasil, mas a gente fez um acordo financeiro onde eles pudessem fornecer esse hardware e facilitar que o nosso conteúdo pudesse chegar e as pessoas pudessem colocar em prática, né, toda essa parte aí de soldagem, que é uma experiência muito bacana. Para quem não conseguiu visualizar ainda como que é a soldagem, aqui tem um videozinho, né? Mostrando aqui, né? No caso está na bancada, não está na oficina lá, mas mostrando como que é o passo a passo. A gente vai pegando os componentes, colocando ele numa ordem, né? E aí depois encaixa, vira e aí solda a placa. Então isso numa sequência que no final a gente tem a placa funcional aí pronta para ser colocada no computador e ser programada, né, com a programação Arduino e fazer as aplicações. E aí aplicações dá para fazer aplicações diversas, né, desde leitura de sensores, acionamento, né, de cargas, enfim, como motores. Dá para fazer muita coisa de automação, de robótica, né? Então, apesar de ser poucos pinos ali, dá para fazer muita aplicação bacana com sensores, atuadores e também, apesar de ser pouco, né, capacidade de processamento, de memória, dá para fazer muita coisa legal aí com esse microcontrolador, né? A gente já tem USB, tem um monte de coisa legal que dá para ser feito aí. E aí a gente seguiu, né, com essas oficinas, fomos chamados para bastante eventos, né, levando esse conteúdo, muitos eventos apoiando aí a gente para levar o material, né. Então a gente conseguiu participar de bastante campus parties, praticamente quase todas aí da época de 2018, 2019, a gente participou aí de todas, fomos para diversas oficinas. Essa daqui, por exemplo, dessa imagem, foi uma campus que marcou bastante a gente, porque nessa ocasião a gente, né, durante os dias ali da campus, conseguimos com a galera montar 150 placas franzininho durante todo o evento. Então, foram 150 placas aí feitas durante o evento e as pessoas levaram para casa para continuar os projetos, né? Então foi bem bacana, foi um marco bem legal aí na Campus Party Rondônia. E aí o que aconteceu? Durante essa Campus Party Rondônia, a gente também fez uma parceria com o Case Monstro, né, que ele faz uma chamada oficina de chão, que é uma oficina que acontece de madrugada, então a galerinha ali que está envolvida, né, que quer fazer suas equipes, podem participar dessa oficina de chão, que tem uma temática, naquela ocasião era a temática de rover, né, explorador, e aí eles fizeram os seus rovers exploradores com as placas franzininho que eles mesmos soldaram ali na oficina. Então, o pessoal aí tá aí alguns projetos que foram apresentados ao final, né? Então usaram bastante papelão, copinho, né, sucata lá, que conseguiram trazer esses projetos aí. E aí, no caso lá na oficina de chão também tem tipo uma espécie de competição onde o melhor projeto, né, avaliado, votado, ganha ali uma viagem para Campus Party Brasil em São Paulo. Então foi uma experiência muito legal de ter, né, todo esse processo ali, né, e o pessoal do zero, né, pegando componente solto e ir construindo até chegar numa experiência dessa. Então foi muito bacana. A gente ficou bem feliz de conseguir participar dessa experiência aí com o pessoal, né, durante os dias ali do evento. E aí o que aconteceu, né? Essa plaquinha, né, a gente foi fazendo, mas a gente sempre coleta feedback do pessoal e vai tentando entender qual que é a real necessidade, né, do que eles precisam, né? Como a gente tem, né, bastante esse foco em educação,
Então a gente começou a trabalhar muito próximo dos professores, dos alunos, né? Enfim, e tentando entender o que eles precisavam ali. Então eu comecei a fazer alguns testes, né, de algumas outras placas, né? Então teve aqui essa versão que está no protoboard, que é a Franzinino Tine, que na verdade é este hardware da Franzinino Do It Yourself, feito numa forma que a pessoa já pega o hardware pronto, né? Então é uma versão bem bacana. É, essa versão aqui o pessoal gostou bastante, né? Ficou bem compacta e com a proposta aí de já entregar algo pronto. Por quê? O que aconteceu? Né, a gente percebeu que alguns parceiros já estavam entregando a placa pronta, né, e soldada para o pessoal. Mas o objetivo pedagógico aqui, né, desse hardware, quando ele foi desenvolvido, era realmente ter a soldagem. Então não fazia sentido você entregar algo já soldado e a pessoa não ter aquela experiência, né? Mas ela queria usar o hardware. Então talvez, né, para a gente facilitar e até reduzir custos ali de entrega, né, de um produto mais acabado, a gente foi trabalhar nessa versão SMD, que aí entrega algo já acabado, pronto para usar. Nessa versão aqui a gente fez um lote pequeno para testar, né? Infelizmente ela não teve um melhor engajamento, né? Já que o hardware é bem simples, bem pequenininho. Se a gente comparar com o Arduino, o Arduino já faz tudo isso que ele já faz, né? Então foram algumas aplicações específicas, né? Mas de qualquer forma ficou aprendizado. O projeto também é open source, está disponível no nosso repositório, que pode ser aproveitado aí para projetos futuros. E aí teve outras versões, né, de placas, então essa no formato de game, né, que já tem uma pegada aí que a gente queria trabalhar mais com programação, né, o pessoal escovar bit e trazer, né, em cima do Atmega 328, que é o mesmo do Arduino Uno, que é o que está aqui nessa placa, o pessoal conseguir fazer aplicações de game. Aqui tem um LED infravermelho que dá para ficar ligando e desligando aparelhos, enfim, tem uma pegada mais assim. Também é um projeto que a gente fez um lote pequeno, mas que validou. A gente teve esse feedback do pessoal em aplicações, né, com essa interface gráfica, interface de botões, como que eles poderiam usar. E aí tem mais versões aqui atrás, o FransMaker, que eu vou falar já já qual que foi o objetivo dele, e outras versões mais avançadas que a gente foi testando, uma placa com outro microcontrolador mais avançado, enfim. Então são tudo teste, apesar dos projetos não terem, né, vamos dizer, a mesma dimensão, né, de alcance que a Franzinino Do It Yourself teve, serviram de base para a gente criar outros projetos e até aprender aí, né, em relação ao que o público, né, como que a comunidade brasileira pode se engajar e o que está precisando aí de projetos para nessa parte de hardware, né? Então aqui tem um outro projeto que vale a pena mostrar, que é o BED, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com oficinas mais rápidas, né? A Franzinino Do It Yourself, ela precisa de um tempo, né, um pouco maior. Em alguns eventos não dava para você, né, ter toda a parte de etapa de soldagem, depois programação. Então ficava muito rápido, não era algo efetivo, né? Então a gente fez esse BED, que nada mais é um circuito oscilador com poucos componentes aqui, onde a pessoa solda e no final ela tem um badzinho que ela pode pôr no pescoço e sair no evento. Então foi uma outra pegada mais simples, mais parte de soldagem, que também foi bem bacana. A gente fez um lote também pequeno, rodou em alguns eventos, tem algumas variações. A ideia é que essa mesma base sirva para diversos badges e fique disponível aí para quem quiser, né, fazer. Ah, vou fazer um evento, quero, né, dar algum brinde, vou arrumar um patrocinador para dar o brinde. Tá lá disponível, dá para você pegar esse circuito e reproduzir. Então, foi bem bacana também. Mais um projetinho legal que foi feito aí, está disponível. Aqui, então, o FransMake que eu queria mostrar, né? A Diana, né, que a parceira do projeto aqui, né, que trabalha comigo, né? Ela trabalha muito na parte de educação básica, né? Então, ela é pedagoga, né, dá aula aí para crianças, né? E aí o projeto Franzininho, nas versões, né, anteriores, né, a gente viu ali que é uma pegada mais técnica, né? Tem soldagem, então usa ferramenta, então não é algo feito para criança, né? A gente nunca, né, indica que a parte de soldagem, né, para criança seja feita, né, no ambiente sem ter controle e tal. Então não é uma aplicação que você dá para você fazer, então até por isso que o pessoal pedia a placa já soldada, tal. Enfim, aí ela foi e me desafiou para fazer uma plaquinha que pudesse fazer interface com Scratch, mas que fosse uma placa com a nossa filosofia, né? No caso do It Yourself e também com
com essa pegada aí, né, de ser simples e fácil de usar. E barato, né, vamos dizer, acessível. Então a gente conseguiu chegar nessa versão, que é o FransMake, que é um hardware baseado na própria franzininha do It Yourself, só que com a pegada aí de fazer interface com o computador. Então ela usa bastante o Scratch, né, e ela faz interações com frutas, enfim, com muito objetos externos, né, que possa fazer essa interação. Então ela trabalha bastante aí com desenvolver outras habilidades, né, além da programação. Então faz aplicação no Scratch, mas aqui fora pode se fazer uma montagem, pode fazer uma interação, né, um pouco diferente. Então foi isso que a gente trabalhou aqui no projeto com o FransMake. E aqui, por exemplo, outra aplicação que ela fez com o Scratch também, que é um radinho, né? Então, dependendo da forma que você toca, ele muda ali a música, muda algumas coisas, mas é com toque. No caso aqui ela usa tarraxinha e papel alumínio, né? Então, é uma forma bacana de trazer as crianças, né, também esse mundo físico para o digital. Então tem várias formas interessantes ali. Ela trabalha bastante com construção, né, de controles para controlar um joguinho feito no Scratch. Então eles fazem desde do joguinho até mesmo o seu controle. Então pode fazer o controle no formato, né, que eles acharem mais interessante, adaptar ali para a melhor forma, né, se ele é destro, canhoto, enfim. Então foi uma pegada bacana esse projeto FransMake. Ele teve, né, essa adoção maior pelo pessoal, né, do público mais de educação, né? Então a aplicação ali envolvendo, né, onde a placa é uma ferramenta, né? Não é o objetivo final é aprender a programar e sim usar como uma ferramenta para ensinar outras competências e habilidades. Então o projeto FransMake foi bem bacana, a gente conseguiu, né, também fez o lote pequeno, né? É um produto que também que não está no mercado, mas a gente fez lote pequeno e junto com a comunidade a gente conseguiu validar, né, essa versão e bem bacana. Aí, ó, que por exemplo é uma oficina lá na Latinoware 2019, né, que foi antes da pandemia, onde foi feito aqui uma oficina com a criançada fazendo o controle, né, e controlando o joguinho ali no Scratch. E aqui tem um outro evento aqui, esse daqui na verdade não é da Latinoware, esse aqui foi numa oficina lá na LHC em Campinas, tá? No Laboratório Hacker de Campinas. Então, com o FransMake, né, um hardware relativamente simples, também abriu diversas possibilidades, né? E aqui a gente tem alguns números, né, só para a gente ver a questão aí do impacto, né, que a gente conseguiu fazer, né? O projeto Franzininho, ele foi um projeto de comunidade, né? Então, feito aí pela comunidade com apoio, né, de diversas empresas, eventos, a gente conseguiu montar aí no Brasil, né, uma contagem que a gente tem assim, que a gente tem noção aqui por nós, né, que a gente foi anotando e marcando, né, e vendo o pessoal fazer, de 2.500 placas montadas. Porém, a gente acredita que esse número seja bem maior, porque por ser aberto e o pessoal poder fazer sua própria placa, né, então com certeza teve gente fazendo aí sua própria iniciativa e não foi adicionado aqui. Teve mais de 200 oficinas realizadas, né, também oficinas que a gente participou e oficinas que o pessoal fez, né? Então, professores, alunos, a gente tem isso daí, mas também pode ter sido mais, né? De 200 estados que a gente foi presencialmente, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Distrito Federal. Então, a gente conseguiu ter bastante, né, levar para bastante pessoas de diversas localidades do Brasil, né? Isso foi bem bacana para a gente coletar feedback e deixar ali o conteúdo para que eles pudessem, né, continuar depois. A ideia também das oficinas, né, é que a gente levasse o conhecimento, mas que ele não acabasse ali, continuasse depois eles pudessem colocar em prática. Aí as placas FransMake que a gente conseguiu fabricar foi mais de 200. Aí tem as outras, eu não coloquei aqui porque são valores bem menores que esses daí, são lotes bem pequenos, tá? Então a gente conseguiu impactar muita pessoa com esse hardware, né? Com o conteúdo também, porque apesar da gente estar falando ali em placa, né? A parte mais pesada, vamos dizer, e mais importante talvez até, é a parte de documentação, parte de conteúdo que tem que deixar disponível, acessível, né? Então, os exemplos para que possam ser reproduzidos, a parte de documentação, né? Toda a parte de ter ali a parte de conexão com a ideia do Arduino, enfim, né, todos os ambientes de programação que a gente pudesse deixar. Então a gente trabalhou muito
nessa questão aí de deixar uma documentação acessível e fácil, né, do pessoal consumir. Então, pegando aí, né, a contribuição da galera, né, da comunidade e também já criando documentações, a gente foi criando esse grande repositório aí dessa documentação da franzinha do it yourself, no caso aqui, que foi o maior trabalho que a gente teve. Aí, o que aconteceu, né? A gente teve 2020, né? A gente estava preparando, já tinha até algumas oficinas agendadas ali para o primeiro semestre, e aí chegou a pandemia, né? A pandemia impactou, porém, a gente tem que fazer do limão limonada, né? E aí o que a gente fez? A gente aproveitou 2020 para dar uma repensada, né? Já que tinham sido abortadas aí as oficinas, né? A gente deu uma repensada no projeto e viu que precisava da gente melhorar para que chegasse de uma forma mais interessante nas pessoas, né? A gente viu que uma área que a gente precisava, apesar de ser a área que a gente mais trabalhou, a gente precisava melhorar e trazer a documentação de uma forma melhor. Então a gente trabalhou bastante nessa questão de organizar a documentação, tá? Mas também a gente, né, fez a análise de todos os feedbacks que a gente tinha, né? E também da experiência das outras placas. A gente estava querendo dar um próximo passo no projeto, né? Ter uma placa e um hardware mais que pudesse, vamos dizer, dar mais suporte para o pessoal, que eles começassem, tivessem uma plataforma um pouco mais interessante. Aí a gente conseguiu, né, no final de 2020, né, trabalhar aqui na franzinha Wi-Fi. Só outra coisa aqui, aproveitando aqui, né, que eu no slide aqui na sequência, né? Então, essa aqui é a franzinha Wi-Fi, mas eu vou voltar aqui rapidinho, que foi outro detalhe bem interessante que a gente conseguiu com a comunidade, né? Então, a gente começou a trabalhar muito forte com a comunidade e aí por não ter, né, o acesso ao hardware, né, as oficinas, a parte de simuladores foi uma parte que veio, né, como contribuição da própria comunidade a integrar a franzininho do it yourself aos simuladores. Então, o PixinLab foi um simulador aí que é um simulador feito no Brasil, open source, bem bacana para ensino de microcontroladores. Então, o Felipe, que foi, né, um dos contribuidores aí da comunidade, ele se engajou em pegar esse projeto e aí ele adicionou a franzinha do it yourself no PixinLab, né? O PixinLab que é mantido, né, foi desenvolvido e é mantido pelo professor Luiz, né? Então, com isso, a gente começou a, né, ter a forma de levar o nosso conteúdo para as pessoas sem precisar necessariamente ter o hardware. Lógico, a experiência do hardware é algo muito importante, mas em situações que a gente não, né, não tem acesso ao hardware ou até mesmo é mais para introdução, né, ensinar, a gente conseguiu fazer com o PixinLab. Então, o PixinLab veio aí um simulador, né, que está rodando para que a gente possa, né, simular de uma forma bem bacana e com recursos até avançados para você aprender sobre microcontroladores. E aí, mais recentemente, agora já em 2021, né, o Anderson, né, ele está contribuindo aí com a plataforma OKWI, que é também um simulador open source, mas ele já tem uma abordagem mais global, né, ele é um simulador com uma pegada, né, open source, mas com a comunidade bem maior, né, e global. Ele aqui, né, engajado com o projeto, ele viu o projeto Franzininha também, achou bem interessante e ele resolveu, né, contribuir adicionando a franzininha do it yourself a este simulador. Então o pessoal lá do OKWI aceitou, né, essa contribuição e a placa foi adicionada. Então a gente consegue também agora diretamente no browser, né, que é um pouco diferente ali do PixinLab, né? O OKWI roda diretamente no browser. O PixinLab, a versão mais interessante é instalável, mas roda em qualquer sistema operacional. E aí a gente agora tem duas plataformas. O PixinLab, né, com um foco mais em programação do microcontrolador, né, mais, né, para ensinar de forma mais técnica, e o OKWI ali com uma pegada mais visual, né, com Arduino, né, conforme a gente já está mais habituado com essa área mais maker, né? Mas possibilitou agora que pessoas pudessem simular e fazer aplicações aí muito bacanas simulando, né? Aí beleza, então a gente veio, né, com a frasinha do it yourself também criando mais documentação, organizando a documentação e agora a frasinha Wi-Fi, que foi uma pegada, né, um próximo passo aí para o projeto. Então nasceu a frasinha Wi-Fi, né? Esse projeto aí foi feito também com a proposta inicialmente de
né, a gente somente testar esse módulo, né? Então a gente está testando esse módulo da Expressif, o ESP32S2. Então eu desenhei um hardware aqui similar a Fresnel Do It Yourself, porém, né, com SMD e usando os componentes que eu já tinha em mãos aqui. Eu precisei comprar poucos componentes, a maioria eu já tinha aqui, né? E aí a gente montou no final de 2020. E aí, em 2021, a gente validou realmente esse hardware, até conseguiu colocar em mão de mais pessoas. E aí a gente validou que era um hardware muito bacana para se dar o próximo passo, né? Se a gente perceber, né, quem quiser depois entrar na documentação da Franzininho, vai ver que a gente tem alguns parâmetros ali do nosso projeto. Então, um deles é que a USB já seja integrada no projeto. Então, apesar do Atetine 85 não ter USB por hardware, né, tem uma USB emulada, mas não tem um conversor USB serial aqui. A USB é direto no chip. Então, esse próximo passo também que a gente fez, né, até com as outras placas também, né, com a Transboy, Transmake, enfim, elas também não tinham USB. Então, o próximo passo a gente também ia dar com a USB integrada, porque a gente tem algumas aplicações, né, de USB que a gente, como HID, enfim, MIDI, tem muita coisa bacana que dá para a gente fazer com a USB, né, sem ter um conversor USB serial. Então, a gente viu esse chip da Expressif, o SP32S2, e aí a gente viu que era o próximo passo seria bacana. Porém, né, para a gente entrar com os dois pés, a gente precisa validar, e aí foi feito esse hardware aí da Fresnel Wi-Fi. E aí ele também foi publicado, no caso aqui a gente já escolheu uma licença mais voltada para hardware, né, que é a CERN Open Hardware License, né? Então tem algumas regrinhas ali para você publicar, né, a licença dentro do repositório, tal. Mas enfim, aí essa licença que foi lançada aí só para a gente mostrar que o hardware ele é aberto, mas para que ele seja aberto você precisa escolher uma licença que vai dar as permissões. E aí se a gente olhar lá atrás, quando eu mostrei o que era Open Hardware, essa licença tem que dar aquelas liberdades lá para você deixar esse design do hardware aberto aí disponível com aquelas liberdades, tá? E aí o que aconteceu? Beleza, o hardware estava funcionando naquela ocasião. O ESP32S2 ele era relativamente novo, né? Então ele estava recém adicionado ao framework da Expressif e ele não estava ainda adicionado ao Arduino. E no caso o CircuitPython já estava dando suporte. E também o MicroPython até hoje ele não está com suporte muito legal. Só voltando aqui também, lá atrás, naqueles testes que eu fiz, né, com a placa, eu sempre me encantei bastante e validei algumas oficinas com o pessoal a programação em Python para microcontroladores, né? Então, nesse próximo passo, um dos requisitos também era que o hardware que a gente escolhesse, ele desse suporte à programação Python. Beleza, então a gente viu, né? Eu queria usar bastante o MicroPython, mas na ocasião ainda não está estável, né? Principalmente pelo o hardware novo, a USB, enfim, alguns detalhes. Então, o passo que a gente foi dar para trabalhar com Python, né? Até também facilitar ali os testes e desenvolvimento com a placa, foi integrar ela no CircuitPython. O CircuitPython é um fork do MicroPython e ele é mantido aí pela Adafruit, então é um projeto bem bacana, open source, a licença MIT, e ele tem um ecossistema bem estável. Então, para que você esteja ali na lista de placas, você precisa mandar um pull request para eles adicionarem. Então, eu trabalhei, entendi ali como que fazia essa adição da placa ali, mandei lá o pull request, vi alguns errinhos, né? Voltou, ajustei, e aí, lá em fevereiro para março de 2021, né, desse ano ainda, ele foi adicionado, né, então agora a gente tem a Franzinho Wi-Fi no CircuitPython. Então, com o CircuitPython, né, principalmente o pessoal que é de iniciante, né, que a proposta do CircuitPython é essa, facilitou bastante a prototipagem. Então, tem bastante recursos já de bibliotecas disponíveis, bastante possibilidades que dá para se aplicar, né, com o CircuitPython e facilitando aí da linguagem Python, né, facilitar esse contato. Então, a gente começou depois de adicionar, né, foi aprovado, está agora no repositório. Então, todas as versões, todas as atualizações que são feitas no CircuitPython já vai estar compatível aí com a Franzininho Wi-Fi. Então, é só baixar o binário, né, e atualizar a placa. Então fica algo bem bacana para a comunidade usar, né, sem precisar entender de compilação, né, do CircuitPython para ficar usando. Então isso ficou algo bem bacana, fácil de se trabalhar. Aí de lá para cá a gente veio trabalhando muito forte na documentação.
né? Então, como trabalhar com o Circuit Python, né, com a Franzinho Wi-Fi. Então, foi uma área que a gente explorou bastante, né, e veio trabalhando. E aí, a gente, né, com a comunidade Franzininho estando mais engajada, a gente esse ano teve aí, né, muitas pessoas vindo participar da comunidade, mais engajadas. A gente começou a fazer reuniões também toda semana, começou a ter um contato mais, né, vamos dizer, mais frequente com a comunidade. A comunidade se engajou e vieram diversas pessoas aí com vontade, interesse em compartilhar. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 artigos que também são parte da documentação da Franzininho, mas que foram publicados no Embarcados, né? Que são artigos aí explicando como trabalhar com SPIDF. Então, o framework oficial de IoT da Expressif. O pessoal, né, que no caso aí o Alisson e o Kayan, que são estudantes de engenharia, já, né, exercitando essa forma de trazer o conteúdo, compartilhando com a comunidade, né? Então, eles falaram que foi muito bacana essa experiência e, assim, contribuiu bastante para a comunidade e acredito que para eles também. Então, vieram aí, né, nessa brincadeira aí, já veio um monte de artigos, ó, uma série completa. Então, isso serviu para até pessoas que não trabalham no caso, não estão focados na Franzininho Wi-Fi, mas que querem aprender sobre o SPIDF, puderam aprender com esses artigos dele. Então, estão disponíveis artigos muito bacanas ali, explicando como usar esse framework, né? Aí, a Diana veio trabalhando bastante aí também com o Circuit Python e também mostrando para as pessoas, né? E aí divulgando também em formato de artigo esse material para que mais pessoas tivessem interesse em saber e ver como que era fácil de usar e aplicar, né? No caso dela aplicando na parte de pedagogia, né? Então, vendo como o Circuit Python poderia ser uma ferramenta para que facilitasse para ela as aplicações, né? Então, ela veio também já compartilhando. Aqui é só um Hello World, né? Mas que é um pouquinho da documentação que ela criou usando aí o Circuit Python, que já está disponível na nossa documentação do projeto. E aí veio, né, também mais, né, documentação da comunidade. Por exemplo, o Daniel Quadros publicou aí também sobre o Circuit Python, mas aí já foi publicado numa revista, né, do Newton Sebraga. Então já começou a democratizar e trazer esse conteúdo de uma forma bem bacana para a comunidade. Aqui também tem o Daniel Quadros, que tem um blog, né? Então ele publicou no blog dele um material bem bacana ensinando como usar um display TFT, né? Então já começou a ter esse engajamento aí para a galera. Então tudo isso desde quando a gente colocou lá, fevereiro para março, né? Até hoje tem muito conteúdo legal aí. E aí, né, o que aconteceu? O pessoal pedia, né, para programar a Franzininho Wi-Fi na Arduino IDE. A gente, né, desde o começo estava lá mapeando, vendo quando a Expressif já ia dar um suporte, né? E aí aconteceu que agora em agosto, o Pedro Minatel, ele fez uma contribuição muito bacana, que foi adicionar a Franzininho Wi-Fi, né? Então fez lá o pull request para o próprio pacote da Expressif, né? O pacote oficial, né, do ESP32, para que a Franzininho tivesse lá suporte. Então, hoje, se você baixar o pacote da Expressif, você vai olhar e vai ter lá uma opção Franzininho Wi-Fi para programar. Então, agora é só fazer a seleção, instalar o pacote, fazer a seleção da placa, espetar ela no computador e programar direto na Arduino IDE. Então, ficou bem fácil. Todo o ecossistema do S32, né, está sendo, né, tem algumas partes que ainda tem que melhorar alguns pontos, né, de que não está compatível ainda, mas a maioria já está sendo compatível ali com o SP32S2. Então, a gente começou a evoluir bastante com o projeto. Então, né, a gente precisava concentrar essa documentação de uma forma mais acessível. Então, a gente começou a estudar, ver como que a gente poderia organizar, né? A gente usava o Gitbook antigamente para organizar a nossa documentação, e aí agora a gente está trabalhando com o Docsaurus, que é um ambiente bem bacana para fazer documentação. E aí a gente está organizando agora nosso material dessa forma. Então tem tudo que a gente falou aqui, né? Todas as placas estão aqui nessa documentação. Lógico, tem muita coisa para ser feita ainda, mas a gente está concentrando aqui com a ajuda da comunidade, criando uma documentação bem consistente e que possa estar disponíveis aí para todo mundo, né? De uma forma bem bacana. E todo mundo tem como colaborar, como usar o material, né? Então a gente publicou ele numa licença também permissiva.
Então a ideia é essa. E aí a gente consegue agora organizar melhor, então fica bem mais fácil de concentrar. Então tá lá no GitHub, mas se entrar pelo site franzininho.com.br, você tem lá o espaço, né, da documentação e já cai aqui na documentação e você pode procurar. Tem bastante coisa bacana aí, tá muito bem feita essa documentação, tá ficando muito legal. Então, com isso tudo, né, hoje a placa Franzininho, né, que ainda está em desenvolvimento, ela não está finalizada, apesar, né, de a gente ter feito tudo isso daí, a gente tava validando o hardware, validou, mas esse design aqui não é o design final que a gente pensa para a placa. Esse design, inclusive, né, para quem pegou a placa, né, a gente teve algumas ações que levou a placa para as pessoas. Atrás dela tá escrito Developer Edition, uma edição para desenvolvimento, que esse hardware também serve de base para outros projetos. Nós vamos, né, fazer um redesign dessa placa, deixar ela um pouquinho melhor no redesign, escolher alguns outros componentes melhores aqui, por exemplo, os botões ficaram pequenos, regulador de tensão, algumas coisas a gente vai mudar para deixar o design um pouco melhor, para ter uma versão aí de produção. Mas hoje, né, já com tudo isso que a gente desenvolveu e testou, já é possível programar placas CircuitPython, Arduino, Zephyr e também aqui com o SPIDF, que é o framework oficial, que na verdade é ele que dá o suporte para todos esses outros, né? Então já é possível. E aqui nessa parte aqui do SPIDF a gente, né, conseguiu trazer esse conteúdo para mais pessoas usarem o SPIDF no ESP32. Então isso foi bem bacana. Então a gente está seguindo ainda, né, no projeto, desenvolvendo para que ele possa evoluir, chegar em mais pessoas de uma forma bem bacana. O que aconteceu, né, que o projeto não fica só no hardware, né, e na documentação. Vamos supor, agora a gente está fazendo outros acessórios, né? Então aqui no caso foi feito um acessório. Como a gente fez uma oficina, eu precisava de um acessório para facilitar o uso do protoboard. Então fiz um design ali de impressão 3D, né, para que esse hardware ficasse disponível para quem quisesse imprimir, colocar um protoboard, facilitasse ali no uso, né? Então foi mais né, uma evolução e também mais um material de forma que a gente não fique só, né, no caso, a eletrônica e programação, mas tem agora a parte também design 3D, tem muita coisa que dá, então a comunidade, né, diversas pessoas podem participar, né? Apesar da gente né, estar mais envolvido com eletrônica e computação, a gente acaba, né, conversando mais sobre isso, né? Mas tem hoje formas, né, que a gente organizou a comunidade, por exemplo, lá no Discord, tem formas de pessoas de outras áreas virem participar também e contribuir. Então, para quem gosta de 3D, dá para participar. Quem é da parte de pedagogia, né, educação também pode participar. Diversas áreas podem participar e criar e contribuir, tá? Então isso é bem bacana hoje, né, como a internet possibilita que a gente faça projetos aí de uma forma colaborativa em diversas partes do mundo, né? E aí o que aconteceu? A gente teve a oportunidade de participar de uma ação chamada Jornada do Desenvolvimento, né? Onde a gente teve um apoio, né, de uma empresa para fabricar 50 placas, né? E aí o Embarcados, Franzininho, né, estavam ali, né, nessa jornada também, promovendo aí que 50 pessoas, né? Então a gente fez tipo uma espécie de concurso de projetos. As pessoas mandavam as suas ideias, né, as melhores ideias avaliadas ali, né, propostas mais interessantes que faziam sentido com o objetivo da placa, né? Ganharam, né, uma placa Franzininho. Então a gente está nessa fase, né, de desenvolvimento do projeto. A gente teve uma fase de capacitação que foi aberta também ao público geral, não somente aos 50, né? Então a gente ensinou todos os passos, né, desde a concepção do hardware até a programação em CircuitPython, Arduino, SPDF, né? Então foi uma semana muito bacana e agora o pessoal, né, se capacitou, estão aí desenvolvendo as ideias que eles trouxeram ali, né, como proposta para fazer com a placa. Então tá sendo bem bacana. E aí no dia 31 de dezembro, que é a data máxima para submeter os projetos, depois eles vão ter mais uma fase onde eles vão ser avaliados e os melhores projetos aí feitos, né, desenvolvidos, vão ganhar ainda prêmios. Então a gente conseguiu nessa pegada levar 50 placas aí para o Brasil, né? Então isso foi bem bacana e agora o pessoal também tá dando bastante feedback que vai servir também para a gente fazer essa próxima versão, né? Então isso foi muito bacana.
E aí a gente deixa o convite, né, para quem quiser participar e tem esse interesse em compartilhar, a gente vê aí que, né, eu acredito bastante, né, que os projetos open source e principalmente na área que eu atuo em educação, eles são muito importantes, né? Eu não vejo, né, eu não consigo olhar para a educação e ver a educação fechada, né? A gente às vezes até fica triste, né, ver TCC, projetos bacanas que vão para a gaveta e nunca, né, vão para a comunidade porque acaba ficando fechado, não disponível e outras pessoas não aproveitam, né? Então, essa é a forma de compartilhar, né, usando uma licença adequada, isso vai ajudar bastante aí, né, no alcance do conhecimento aí para as pessoas. Então, é uma área aí, né, que eu acredito bastante e também eu acredito bastante que essa parte de compartilhar, de ter projetos open source, também pode ser modelos de negócios sustentáveis, né? Lógico, você vai ter que fazer todo o desenho ali do seu negócio, mas que pode ser sustentável. E também deixo aí também o incentivo para quem, né, sei lá, fez alguma coisa, não guarde, né? Compartilhe. Hoje dá para compartilhar em YouTube, dá para compartilhar em eventos como o Tia Linux, dá para compartilhar de diversas formas para que outras pessoas possam se inspirar e até mesmo dar feedback para você em relação ao seu trabalho. Então, se você quiser participar, a gente tem uma comunidade no Discord, tá? Franzeninho. Aqui tá o link, né, do invite, mas se você procurar lá no Discord, você vai achar essa comunidade onde a gente tem ali a troca de conversas diárias, né? Tem alguns canais ali bem interessantes sobre assuntos, né, de desenvolvimento, de dúvidas e também tem encontros semanais. A gente tenta fazer encontros tanto de acompanhamento do projeto, também encontros de capacitação. Então alguém traz um conhecimento e compartilha, né? Ou até mesmo a gente traz alguns profissionais para compartilhar, né, e inspirar mais pessoas. Então é isso, né? Vou só deixar aqui, né, essa parte de colaborar com o projeto, o que dá para ser feito, dá para fazer novas placas, ferramentas de programação. A gente está trabalhando, inclusive, agora numa ferramenta de programação em blocos, então, apesar de ser hardware, a nosso maior trabalho é na parte de software e documentação, né? Então, exemplos, documentação, dá para fazer workshop hands-ons na sua comunidade, enfim. Então, dá para colaborar de diversas formas e também se inspirar aí para fazer mais projetos, tá joia? Então é isso, tá aqui o contato da Franzeninho e o meu contato, tá? Fábio Souza.io. Lá no Instagram eu publico mais um pouco do que eu tô fazendo, né? Mas tem no Embarcados, enfim. E Franzeninho também no Instagram, onde a gente publica bastante conteúdo lá relacionado aí ao nosso ao ecossistema que está sendo desenvolvido, tá? E para mais detalhes aí tem o contato franzeninho.com.br. Conforme eu falei lá, a gente não é uma empresa que vende placas, a gente é uma comunidade, né? Então a gente vem trabalhando mais nessa questão e aí vai buscando parceiros para tentar fornecer o hardware ou fornecer oficinas para a comunidade, tá joia? Então é isso, pessoal. Obrigado. Agradeço demais aí pela oportunidade de trazer esse conteúdo e fico à disposição aí para quem tiver dúvidas ou quiser continuar a conversa, a gente continuar, beleza? Então é isso aí, bom evento para vocês. Valeu!